Oi pessoal, tudo bem? Uma das grandes vantagens da gente trabalhar com o Django é que ele já vai fornecer uma área administrativa. E nessa área administrativa, a gente pode colocar toda a regra de negócio da nossa aplicação ali e administrar. Somente os administradores vão poder, por exemplo, configurar os usuários, cadastrar cliente, cadastrar produto, categoria e etc. Então, ele já vai fornecer uma área visual, não é um admin ali no terminal, não. É algo visual, já automático, que já vai adiantar demais a nossa vida. Então, é adiantar mesmo. Uma vez, por exemplo, que você fale para o Django que você tem um cadastro de produto, ele já vai gerar automaticamente para você na área administrativa esse CLUD inteiro, sem você digitar uma linha de código. Então, por isso que a gente fala que o desenvolvimento com Django ele é ridículo de fácil, porque essa área administrativa ela vai reduzir muito o tempo de desenvolvimento da sua aplicação. Então, você que teria que fazer uma área administrativa, configurar um tanto de coisas, isso já está pronto. E, na verdade, também, tudo é muito flexível com o Django. Ah, não gostei aqui da forma que a área administrativa está, você pode mexer nela o quanto você quiser também. Então, vamos entender isso na prática para você ver o ganho com ele. Se a gente chegar aqui no browser e digitar /admin/login, a gente vai ter acesso à área administrativa. Mas aí logo de cara ele vai mostrar esse erro. Eu forcei propositalmente aqui para vocês entenderem como que é o processo para a gente poder mostrar essa área administrativa. Ele falou que não encontrou a tal tabela Django Session. Para que ele lide com essa área administrativa, para que ele mostre essa área para a gente aqui, é necessário que a gente configure um banco de dados para ele já trabalhar com algumas tabelas. Então, o Django já vai trazer algumas tabelas já prontas para trabalhar com a sessão, a gente fazer na autenticação por sessão e cookie, para a gente poder administrar usuários e uma série de outras questões. Ele já vai trazer um aranhado de coisas prontas, mas por enquanto a gente não tem nenhuma tabela, a gente tem que configurar o banco de dados de fato. Com o Django, a gente consegue comunicar com o banco de dados Oracle, consigo comunicar com o MongoDB, com MySQL, com Postgres, mas isso não está configurado por padrão. Para mexer com esses bancos de dados, você teria que instalar o banco de dados, instalar algum pacote que vá fornecer a forma do Django se comunicar com o banco. Então aqui no nosso projeto, nós vamos ter a pasta interna com o mesmo nome da pasta base do projeto. Esse é o padrão que o Django Admin vai gerar. O nosso projeto tem como configurar, tem como mudar o nome disso aqui se você quiser, mas é algo que eu não vou fazer aqui no curso. Eu quero me focar mais nos conceitos do Django. Mas é aqui nessa pasta que nós temos as configurações centrais da aplicação Django. Então, quando você vê um projeto que o nome do projeto está com o nome X e uma pasta interna também tem esse nome X, mas a pessoa pode mudar. Então, vai ser nessa pasta que vão estar as configurações do Django. Nós temos aqui um arquivo chamado de settings.py, que aqui de fato vai estar as configurações centrais do framework. Nos outros arquivos a gente pode, na verdade, excluindo esse aqui que é do módulo. Isso aqui faz parte do módulo Python, não é algo do Django. Nos outros arquivos a gente pode configurar as URLs, que a gente vai ver mais tarde, para disponibilizar os endereços acessados lá no browser. E aqui, como a gente vai configurar o servidor web, que vai renderizar essa aplicação Python, porque no final das contas o Django é uma aplicação Python. Então nesse arquivo, se a gente descer mais um pouquinho, nós vamos ter aqui a parte de databases. Toda configuração aqui nesse arquivo é uma variável que vai ter ou uma lista, ou um dicionário, ou se não uma tupla. Então, a configuração de banco de dados está nessa variável databases, e aqui ela já está apontando para um banco de dados específico, que é o SQLite, que é um banco de dados SQL de apenas um arquivo. Ele é um banco de dados ideal para a gente poder iniciar com as nossas aplicações, para não ter que configurar, por exemplo, uma MySQL, para não ter que configurar um Postgres ou qualquer outro banco de dados.
Uma vez que você executa aquele run server, ele já vai gerar o banco de dados, ele nem vai exigir que você tenha que rodar um comando para gerar esse arquivo. Então veja já a praticidade, diferente de outros frameworks que você vai rodar, que você vai executar a sua aplicação, ele fala, ó, você não criou o banco de dados, aí você tem que rodar o comando. Então ele já está querendo automatizar todo esse processo. Eu vou trabalhar com o SQLite mesmo. O que a gente vai fazer aqui vai funcionar também em outros bancos de dados que trabalham com SQL, não vai ter nenhuma diferença, então o SQLite é uma forma fácil da gente começar aqui com o Django e já poder testar a nossa aplicação. Se você quiser conectar com outros bancos de dados, vá lá na documentação, tem a engine que você vai usar aqui para o banco de dados, e aí no caso você vai ter que fazer as configurações aqui de host, username, password, etc, para você conectar no banco. Mas o SQLite, como é um arquivo só, ele já está aqui, então a conexão já está feita, já está ótima para a gente poder trabalhar. Então nosso banco de dados já está integrado com a nossa aplicação Django, nós precisamos gerar as tabelas que o Django precisa para trabalhar. Todas essas tabelas estão dentro do framework. Aqui nas bibliotecas externas, nós temos o próprio Django. E aqui nós vamos ter vários pacotes. Dentro de cada pacote específico, nós vamos ter migrações, que não é algo que o Django fornece, não é um conceito próprio do Django. Isso é um conceito que os frameworks estão utilizando para que a gente possa versionar o nosso banco de dados. Então, em vez da gente ficar preocupando em gerar SQL para gerar ali as nossas tabelas, nós vamos ter uma migração que vai ser uma classe, no caso uma classe Python, e essa migração, essa classe, ela vai ser transformada em um SQL que vai ser executado lá no banco de dados. Então, qualquer coisa que a gente precise fazer no banco de dados, preciso gerar uma nova tabela, preciso acrescentar um campo na tabela, preciso remover o campo, preciso fazer qualquer coisa, eu gero uma nova migração para facilitar a minha vida, então eu posso falar que eu tenho a versão toda do meu banco de dados na minha própria programação e não mais com SQL. Isso é muito importante. Você vai ver como que é fácil trabalhar com isso no curso, mas a gente precisa entender inicialmente somente esse conceito de migração, porque nós vamos ter que executar essas migrações que já vêm no framework Django para que a gente consiga acessar a área administrativa. Então, eu vou deixar aqui esse terminal aberto, porque ele está rodando aquele run server. E aqui, novamente, nós vamos chamar um Python manage.py. Eu vou executar o comando migrate. Então, esse comando aqui executa as migrações que tem no nosso projeto ou no framework Django. Isso vai resultar em tabelas e alterações lá no nosso banco de dados. Ele mostrou OK para tudo. Se eu quiser ver o que tem lá no meu SQLite, no caso, eu não vou exigir que vocês instalem o SQLite aí na máquina de vocês, mas seria interessante para você poder fazer isso aqui que eu vou fazer agora, SQLite 3 db.sqlite, que é o nome do meu banco. Então eu já acessei o meu banco aqui no terminal, posso colocar um ponto tables, olha o que ele fez ao executar essas migrações. Meu banco de dados era vazio. Agora eu tenho isso tudo de tabela no meu banco de dados e tudo isso aqui vai ser utilizado já pelo Django para nos dar uma administração de usuários. Então a gente já vai entrar ali na área administrativa com essa administração pronta, com uma área administrativa construída e já com os usuários para a gente poder acessar. Pronto, pessoal. Agora vamos voltar aqui para o browser. Eu vou executar de novo. E agora nós já tivemos outro resultado. Ele vai mostrar o Django Administration. Então essa aqui é a parte de administração do Django Framework. Visual, já tudo criado, já tudo pronto. Eu não vou conseguir entrar porque eu não tenho usuário. Se eu tentar digitar aqui um usuário qualquer, ele simplesmente vai falar que não confere. Então nós temos que criar esse usuário, pelo menos um usuário, para que a gente possa desfrutar dessa área administrativa. Então vamos voltar aqui mais uma vez para o nosso terminal. Eu vou fechar aqui o meu SQLite.
Você pode pesquisar na internet, que é muito simples fazer a instalação, ou se não, procura a gente no fórum de suporte, que nós te auxiliamos nisso. Para que a gente possa criar usuários administrativos, nós também temos um comando com manage.py. Então eu chamo mais uma vez Python manage.py. Aí vou chamar aqui o create super user. Super user é igual a administrador. Então agora ele vai fazer uma série de perguntas. Qual que é o username do seu usuário? Username que você vai digitar aqui nesse formulário de login que está atrás do meu terminal. Eu gosto de colocar o username como e-mail. Você pode colocar somente o admin. Eu gosto sempre de colocar username e e-mail igual. No caso, o e-mail ele vai servir para você recuperar a senha, por exemplo. Então, eu vou colocar os dois iguais. E agora vem a senha de fato. O Django ele é chatinho com essa questão de senha. Então, ele vai exigir que você digite uma senha com 8 caracteres. E que a senha também não seja simples. Eu gosto de misturar, então. Na verdade, é obrigatório que você misture letras com números. Então, eu vou colocar aqui som. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, som. 1, 2, 3, 4, 5. No caso, pessoal, som é SON de SCOFNet, ok? Nós criamos o nosso usuário, eu não preciso fazer nada aqui no meu OneServe, deixa ele rodando bonitinho. Veja que deu erro, que mostrou lá no browser, e mostrou aqui também que ele não conseguiu encontrar a tabela Django Sessions usada para armazenar a sessão do usuário. Então agora eu vou colocar a minha senha. Está aqui a nossa área administrativa. Isso aqui já é para a gente poder cair o queixo. Tudo isso já está pronto. Eu posso ver o meu site padrão, que vai ser exatamente aquela página padrão que a gente não modificou. Eu posso mudar a minha senha, já tem algo visual para isso, já está prontinho também. E eu posso sair fora do meu painel administrativo. Como eu sou administrador, então eu posso definir aqui grupos para a gente poder trabalhar com as permissões de usuário. Se eu quiser cadastrar aqui um grupo, eu posso colocar assim, gerente, funcionário X, tipo de funcionário X, tipo de funcionário Y. Por quê? Por padrão, nós temos aqui uma série de permissões que o usuário pode ter. O administrador tem todo o acesso, mas às vezes eu quero que o meu usuário só tenha permissão para uma determinada tarefa. Então eu posso ligar isso diretamente com o usuário, eu posso criar um grupo de permissões e ligar esse grupo de permissões, esse subgrupo desse conjunto todo aqui. Cadastrei o grupo, ligo com o usuário, então o usuário está ligado àquele grupo, ele vai ter aquelas permissões aqui nesse painel administrativo. Então, tudo isso já vem pronto para você ter facilidade, para você preocupar mesmo com o problema que você tem para resolver. E a gente vai ter a tabela de usuários já com o nosso usuário cadastrado. O usuário faz parte do nosso time, ele é um administrador, então ele vai estar aqui com esse status verdinho marcado. Nós temos uma área de filtros que a gente pode configurar, isso aqui é fantástico, porque se você tiver muitas informações aqui, você pode filtrar as suas informações, você pode buscar aqui também, você pode excluir os registros. Toda tela que você criar aqui no painel administrativo, ela vai ter esse formato aqui por padrão, mas como eu falei, o Django é flexível, ele vai permitir que você configure isso à vontade. Então, se eu quiser criar um novo usuário, olha que fácil. Posso chegar aqui, criar o meu usuário. Vou colocar a mesma senha, ou melhor, vamos supor que eu coloque aqui a senha. Dê um Enter. Ele vai ter validação também para os campos, tem como traduzir tudo isso aqui, mas é automático, pessoal, já está pronto. Uma ferramenta pronta visual para a gente já poder criar uma área administrativa. Então, se você tiver já um sistema com área administrativa para ser construído, já está pronto no Django, já está pronta a administração de usuários. Você só vai ter que entrar com as suas informações. Então, vamos digitar aqui, pelo menos a criação de mais um usuário. Criou aqui o usuário, então aqui nós estamos
como se fosse a edição do usuário, eu tenho aqui o username, a senha. Eu não consigo modificar, mas nós temos essas informações de segurança da senha. Aqui o hash que foi usado para criptografar a senha, porque ela é armazenada de forma criptográfica lá no banco de dados. As interações que foram feitas para gerar essa senha, o salt, para a gente sempre poder ter um hash diferente. Então, o Django é um framework muito seguro para a gente poder trabalhar com essas informações sensíveis dos usuários. Eu posso colocar informações pessoais, que é o primeiro nome dele, o sobrenome, o e-mail também. Posso definir aqui as permissões. Por padrão, esse usuário não tem permissão nenhuma. Ele tem a permissão simples, permissão padrão. Se eu quiser tornar ele um super usuário, então eu marco essa opção aqui, ele acabou de se tornar um super usuário. E se eu quiser que ele possa logar nessa área administrativa, eu tenho que marcar essa opção aqui também, senão ele não vai conseguir entrar neste admin. Então a gente marca essas duas opções aqui, é como se ele fizesse parte dos funcionários, do staff ali do nosso sistema. Então aqui eu marco essa opção, se eu quiser marcar permissões eu posso, em vez de selecionar como superusuário, eu posso delimitar as permissões dele aqui, mas é algo que eu não vou focar neste curso. Eu posso também mudar aqui a data que ele foi cadastrado. E aí eu posso salvar e incluir um outro, ou eu posso salvar e continuar editando, ou eu posso excluir. Vocês vão ver mais pra frente que toda tela que a gente criar vai já ter esse molde tudo automático e sem muitas configurações. Às vezes você pode achar que para criar uma telinha dessa tem que fazer um monte de configurações, você vai ver que não. A gente vai editar pouquinhas linhas de código e você já tem um CRUD todo pronto, ou seja, você vai poder criar, atualizar, excluir, constar de forma bem simples. Então, pessoal, eu já quero mostrar esse painel administrativo aqui logo de cara para você já ficar com água na boca de mexer com o Django Framework. Então, é isso aí e até a próxima.